Se tem uma coisa que o Cristiano Ronaldo tem é estilo. E não, eu não tô falando das suas roupas ou do seu corte de cabelo. Tô falando do seu estilo em campo mesmo. Fala sério, olha essa comemoração marrenta do cara, que já ficou conhecida e famosa no mundo todo. Um monte de jogador já imitou essa comemoração, inclusive o mito, a lenda, Michael. E falando nisso, se tem uma coisa que Cristiano Ronaldo é craque, é em deixar sua marca. Além da comemoração, tem seu jeito de correr, seu grito. E claro, seu jeito de cobrar faltas. Se você é um fã do CR7, já sabe de cor o ritual sagrado do craque antes de cobrar uma falta. O robozão ajeita a bola, dá alguns passos para trás, abre as pernas, relaxa os braços e respira bem fundo antes de correr para a batida de folha seca, que quando acerta o canto do goleiro, vira um golaço. Mas a grande pergunta é, onde Cristiano aprendeu a fazer esse ritual? Por que ele repete isso em todas as faltas? Bom, a resposta pode te surpreender um pouco. Cristiano aprendeu esse método com um brasileiro. Provavelmente, o primeiro jogador brasileiro que deve ter vindo na sua cabeça é o Roberto Carlos, certo? Afinal, tanto ele quanto o CR7 batem na bola de uma forma bem parecida. Mas não, quem ensinou o craque português a cobrar faltas desse jeito todo especial foi um jogador pouco conhecido. Você já ouviu falar de um cara chamado César Prates? César jogou em vários clubes grandes aqui no Brasil, como Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians e por aí vai. Mas o que interessa pra gente nesse vídeo é o clube pela qual César jogou entre o ano 2000 e 2003. No dia 1º de janeiro de 2000, ele deixou o Corinthians e assinou um contrato com o Sporting de Portugal. E adivinha quem estava lá naquela época? Exatamente, o jovem Cristiano Ronaldo, que estava apenas iniciando sua carreira no futebol. Para você ter uma ideia, o CR7 só foi para o time titular do Sporting em 2002, então César o conheceu realmente bem no início de sua carreira. Olha só o que o próprio César disse sobre o CR7. A cobrança de falta era um posicionamento que eu tinha, que eu aprendi. Ele ficava sempre observando. Quando você vê ele pôr a bola, dar aqueles passos para trás, concentrar e depois partir para a bola, e aquela batida seca, talvez isso tenha sido um pouquinho do que procuramos ensinar. Loucura, né? Infelizmente, não é todo mundo que sabe a real origem desse ritual para bater faltas. Mas quem já viu César bater na bola, reconhece que o estilo dele e do CR7 são bem parecidos. Minha esposa, quando vê ele na TV, fica impressionada. É igualzinho. Ela me disse vendo essa Copa, comentou o brasileiro em uma entrevista. E para ser sincero, esse modo de se preparar para cobrar faltas e até a batida de folha seca vieram até antes de César. A folha seca foi inventada há muito tempo por outro brasileiro, o lendário Didi, campeão do mundo com a nossa seleção. E aquele ritual para a cobrança também é antiga, e o próprio César explicou isso em uma entrevista. Ensinei ao CR7, mas a batida dele na bola é melhor que a minha. É ensino e repetição para ficar ainda mais confiante na hora da batida. Quem me ensinou a bater faltas, com 18 anos, no Internacional, foi o Dorinho. Ele treinava e me ensinava. Põe o pé aqui, dá esses 3 passos, coloca o ventil da bola um pouco mais para baixo. Quando o juiz apitar, espera o tempo certo, cria aquela ansiedade e depois você parte. São detalhes técnicos que eu recebi do Dorinho. E assim, eu recebi de graça, então eu passo de graça. Esse é o meu legado. César também passou esse legado para Cristiano Ronaldo. Quem será o próximo craque a aprender a fazer essas cobranças mágicas e cheias de estilo do português? Olha, uma coisa é certa, o pequeno Cristiano Júnior com certeza vai aprender a bater na bola assim como seu pai. Mas nós esperamos que ele consiga demonstrar um desempenho melhor nas faltas do que o próprio CR7 vem demonstrando nas últimas temporadas. Como assim? Bem, no início da carreira, tanto pelo Manchester quanto pelo Real Madrid, Cristiano teve um bom desempenho nas faltas. Ao todo, na carreira do craque, são mais de 60 gols de falta, o que é uma estatística até que boa. Mas depois de sair do Real, as cobranças do robozão começaram a piorar muito. Sério, olhando só para as estatísticas nem dá para imaginar que estamos falando de Cristiano Ronaldo. Para você ter uma noção da piora do craque, em uma temporada pela Juventus, o CR7 foi o segundo pior batedor de faltas da Europa, batendo 16 cobranças e não fazendo nenhum gol. Bizarro, né? Quem ficou realmente bravo com isso foram Dybala e Pjanic, que eram os cobradores oficiais da Juventus antes da chegada de CR7 na Itália. Dybala até chegou a fazer uma crítica em uma entrevista, ao mencionar que Pjanic ficaria um bom tempo sem cobrar faltas. Até hoje, no United, Ronaldo não conseguiu ter um bom desempenho nas cobranças de faltas. Mas convenhamos, né? Não dá para criticar o CR7 no time inglês.
A coisa tá tão feia em Manchester que o craque carrega o time praticamente sozinho. Falando em cobranças de faltas estilosas, alguns jogadores ao redor do mundo da bola também têm seus movimentos característicos. Por exemplo, as cobranças de pênalti de Paul Pogba. Pogba é um daqueles jogadores que nós amamos odiar e odiamos amar. O cara joga demais. O problema é que ele só joga quando quer e na maioria das vezes ele não parece muito afim de suar a camisa. Isso fica bem claro no modo como ele cobra os pênaltis. Olha a velocidade da corridinha do Pogba até a bola. Dá tempo de ir ao banheiro, pegar um lanche, beber um copo da água e ainda assim você não vai perder a cobrança do Pogba. Se você é um daqueles torcedores que passa mal nas cobranças de pênalti, com certeza vai ter um ataque de ansiedade esperando o Pogba chegar na bola. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas a verdade é que essa cobrança aí é outra que viralizou no mundo inteiro e foi repetida em várias peladas de fim de semana por aí. Ainda falando de jogadores que vestiram a camisa do United, vale mencionar a cobrança de pênalti característica de Bruno Fernandes. Eu não sei vocês, mas eu acho essa uma das mais engraçadas de todas. Ah, fala sério! O que é esse pulinho aí antes de bater na bola? Sendo engraçado ou não, a verdade é que essas cobranças do Bruno Fernandes quase sempre acabam no fundo do gol. Então, pelo menos essa técnica do pulinho aí funciona, né? Tá bom. E para fechar essas menções honrosas de cobranças estilosas, não tem como deixar Neymar de fora. Quem aí não se lembra das famosas paradinhas? Pois é, entre 2009 e 2010, todos os goleiros que enfrentaram o Santos tinham pesadelo só de pensar em Neymar correndo em direção à bola para bater um pênalti. Essa é outra técnica que foi inventada há muito tempo atrás. Pelé foi quem usou pela primeira vez a paradinha em um jogo contra o River Plate, mas de acordo com o Rei, quem inventou isso aí foi um outro craque da época, o mesmo que inventou o chute folha seca. É isso aí, o mestre Didi tá na história do futebol. E pelo amor de Deus, não vai nos comentários fazer nenhuma piadinha com o Renato Aragão, beleza? No céu tem pão e morreu. Enfim, a paradinha foi proibida em 2010 pela FIFA, mas a essa altura, Neymar já tinha feito muito estrago usando essa técnica. Falando em Neymar, você lembra daquele jogo histórico em que o craque destruiu o PSG? Esse jogo não foi histórico só pelo placar de 6-1. Acredite em mim, quando digo que tinha muito mais coisa envolvida que apenas um jogo de Champions. Não acredita? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a história por trás desse dia histórico para o mundo do futebol. A gente se encontra lá.